Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host do Chave Mestra Podcast. Esse que é o nosso podcast, porque ele é feito em especial com os escritores da nossa editora, a editora Chave Mestra. Nós estamos em São Paulo, Alphaville, nós gravamos por aqui, no nosso complexo aqui, no nosso espaço da nossa editora, em que aqui nós temos o IDEC, que é o Instituto de Desenvolvimento Comportamental. Nós temos o nosso hall também, que é o CM Hall, que é onde acontecem os nossos lançamentos dos livros. Nós temos aqui o nosso ASP, que a gente proporciona aí um ambiente positivo, social positivo para aqueles que querem se desenvolver e também estarem com a gente aqui promovendo suas palestras. É um ambiente maravilhoso que a gente tem aqui e também onde a gente tem o Chavecast, que é o nosso estúdio aqui, que é onde a gente faz as nossas gravações do Chave Mestra Podcast. Quero ser rápida, breve aqui, porque eu já falei muito, quero ser breve hoje para apresentar a nossa escritora que está com a gente, que está falando de um assunto que a gente fala que, para muitos, pode torcer o nariz, muitos podem falar, mas eu não gosto do assunto, a gente sabe, mas a gente também sabe que, comprovadamente, ele é um dos assuntos tão importantes quanto a saúde, a vida a dois, relacionamento, bem-estar, porque ele envolve tudo isso. Muitas pessoas que não sabem identificar, não têm consciência e não conseguem organizar suas finanças, acabam tendo outras questões aí a tratar. Então, vamos entender melhor sobre isso? Vamos tratar sobre isso e realmente eu falo tratar porque realmente é um tratamento das nossas vidas em uma das áreas tão importantes que a gente precisa. E eu estou com uma especialista que está há mais de 20 anos no mercado. Ela fala com propriedade sobre isso e ela traz um tema muito importante. Lá no capítulo 11 do nosso livro, eu já mostro o livro para vocês, fala do impacto das emoções no controle financeiro. E é um assunto muito pertinente para o tempo em que a gente está, 2025, onde a ansiedade está a mil e muita gente está descontando isso nas próprias finanças, enfim. O livro em questão, que eu estou falando, é o Código das Finanças, que está com cheirinho de novo, acabou de ser lançado. Foi lançado, inclusive, ontem. A gente está gravando aqui em junho de 2025, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas ele foi lançado ontem e tá lindo. Não só capa, mas todo o conteúdo e cada escritor que tá aqui. E é com ela que eu falo agora do capítulo 11, Dani Romancini. Tudo bom, Dani? Olá, Débora, que prazer estar aqui trocando essa ideia com o pessoal que está assistindo o Chavecast. Sim. Sensacional poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com o pessoal. Sim, e muito obrigada, porque eu sei que não só um tempo seu que você despendeu aí para estar aqui com a gente, mas também de todo o conteúdo, porque eu já vi aqui que é rico. Muito obrigada, viu? E eu que agradeço. E vamos lá para o nosso capítulo. Antes do capítulo, você já tinha uma publicação? Esse é teu primeiro livro? Conta um pouquinho como foi o convite também pra gente. O convite me surpreendeu, mas veio de encontro a um sentimento que eu comecei a alimentar há uns 2 anos, mais ou menos. Eu sempre falo que, a gente estava falando até sobre isso, a gente trata de assuntos difíceis, né? Falar sobre organização financeira, falar sobre controle emocional, é algo que as pessoas fogem um pouco, né? Então, escrever um livro seria uma maneira, mais uma maneira da gente poder espalhar esse conhecimento, compartilhar, transbordar a experiência que a gente tem para impactar outras vidas, né. Então a gente Sim. já trabalha as mídias sociais, a gente faz TV, faz rádio, faz jornal, faltava, para completar aí, ter o livro como ferramenta de divulgação do nosso trabalho. Ótimo. E que bom. E quando você resolveu escrever, resolveu não, decidiu, você já tinha isso em mente, esse tema Já, sobre as emoções? porque o que eu compartilho no livro é a história da minha vida. Ótimo. Conta um pouquinho, só um pouquinho, que a gente sabe que é um É. spoiler, mas conta um pouquinho pra gente, Dani. O que que acontece? Eu, como você falou, eu já tenho 24 anos de experiência, né, e foi tão interessante que ontem aqui, né, dia 5/6, que foi o lançamento do livro, também comemorei o meu aniversário. Ah, Então completei parabéns. 50 anos ontem, metade deles praticamente dedicado a ajudar pessoas e empresas a se relacionarem melhor com o dinheiro. Mas eu também, por conta de problemas pessoais, emocionais, na minha vida, desenvolvi a compulsão por compras. Então, mesmo sabendo o que a gente tem que fazer, sabendo, ensinando outras pessoas como que elas precisam cuidar do dinheiro, eu também escorreguei.
né? Uhum. E eu penso assim, se aconteceu comigo, quantas outras pessoas que não têm o conhecimento que eu tenho também podem estar passando pela mesma Sim. realidade e não veem nenhuma luz no fim do túnel. E aí eu conto no livro como que eu me resgatei, como que eu identifiquei as minhas fragilidades, as minhas questões emocionais mal resolvidas. Houve inclusive uma tentativa de suicídio em fevereiro de 2021, porque eu não via mais saída para minha vida, não via mais luz, eu não estava vendo luz no fim do túnel. E no livro eu conto como que eu dei essa virada de chave na minha vida, como que eu me resgatei, e daí como que outras coisas foram surgindo, outras mudanças na minha vida foram acontecendo, e hoje como que eu consigo ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que eu. Ótimo. Vamos entrar então um pouquinho lá no capítulo. Quando você traz, você fala muito dessa questão de escolher a mim mesma, que no caso você fala de você, mas que foi a virada. O primeiro passo não foi fácil, sempre achamos que casamentos devem durar para sempre. Eu acreditei, mas nem sempre era assim. Casamento só deve ser para sempre quando faz bem. É um trecho, gente, depois vai lá ler, tá? Que isso aqui é um spoiler, mas é um trecho da tua vida em que marca muito e que você coloca aqui para as pessoas. Tem algum sentido do casamento junto com finanças, com emoção? Tá ligado na tua história aí? Conta um Você pouquinho. trouxe a questão dos pilares, né, na apresentação aqui do nosso bate-papo, e o financeiro, ele impacta em todas as áreas da sua vida, impacta na saúde, impacta no seu relacionamento. Hoje, segundo estatísticas, problemas financeiros são a primeira causa de separação entre casais, e Interessante. perdendo para traição. Então, as pessoas estão perdoando traição, mas quando a falta de dinheiro entra pela porta, eu costumo dizer que o amor sai pela janela, né? Não tem como a gente manter um relacionamento saudável se a conta de energia está sem pagar. Né, ou se o aluguel tá para ficar inadimplente, enfim. Na verdade, a questão do meu relacionamento, e quando eu falo de escolher a mim mesma, é porque hoje, na mentoria que eu aplico, eu sempre pergunto para as pessoas: quem é a pessoa mais importante da sua vida? E se eu disser para você que 99% das pessoas respondem o marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, e quase nenhum deles responde que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Ótimo. E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas não pode ser, mas é o meu Sou filho que é mais egoísta. importante. Sou egoísta. E na verdade não é, porque se a gente não se amar em primeiro lugar, a gente permite que outras pessoas nos manipulem, nos controlem, decidam pela gente. E foi isso que aconteceu comigo. Até que eu não tinha esse autoconhecimento, essa noção, né, do que estava acontecendo no meu relacionamento, eu me permiti ser dominada, ser manipulada por uma outra pessoa. É exatamente o que você fala, porque trazendo se formos ver da forma egoísta, como muita gente diz, né? Porque soa assim para as pessoas, aí você nunca vai falar porque, ah, não, o que que as pessoas vão dizer? E realmente, se a gente pensa em primeiro lugar na gente, a gente entende também a questão das finanças facilmente. Sim, Porque você começa a saber a estabelecer as prioridades, sim. as metas e sonhos, não é isso, Dani? Mas quando você se coloca em primeiro lugar, você se torna uma pessoa melhor, porque você está feliz, que é a segunda pergunta que eu faço para os meus Ótimo. mentorados. Quem é a pessoa mais importante da sua vida e se você é feliz com a vida que você vive? E quando eu faço essa pergunta, também 99% das pessoas choram, Caramba. porque nunca param para responder, para pensar sobre isso. Como é que está a minha vida? Será que eu estou feliz no trabalho que eu estou, no relacionamento que eu estou, com a vida que eu tenho? Será que é essa vida mesmo que eu desejei, que eu sonhei viver? Né? E aí, quando você para pensar sobre isso, você começa a chorar justamente por quê? Porque você não está feliz. E Uhum. quando a gente não está bem com a gente mesmo, você pode ser a melhor pessoa, mas é o financeiro que sucumbe, porque você vai tentar compensar esse vazio emocional que você sente, essa infelicidade, essa frustração de não viver a vida que você deseja no financeiro, que é onde se desenvolvem as Exatamente. ansiedades, as compulsões, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Como eu não era uma pessoa feliz no meu relacionamento, eu desenvolvi a compulsão justamente para preencher o vazio. Eu tinha mais de 120 pares de sapato, eu tinha mais de 50 Deus. bolsas dentro de sacolas. Não era uma questão que você compra para usar. Você compra pelo simples prazer imediato que dura ali, sei lá, 5 minutos, que você sai da loja com a sacola e as coisas ficam na sacola. Porque Uhum. é como um vício mesmo, né? Você tem aquela sensação boa de prazer que passa rapidamente, e aí você quer de novo, você quer de novo. Você não está comprando para usar.
Você compra para sanar aquela falta. É o mimimei, é o eu mereço que a gente tem hoje, é o só se vive uma vez, né? São essas frases são sintomas clássicos de pessoas que têm essa necessidade do prazer imediato porque falta alguma coisa. E que, na verdade, para você foi nesta área da compulsão pela compra, mas que pessoas podem ser pela alimentação. Sim, por Eu vou bebida, por comer, vou beber, vou jogos. jogar. Sim, sim, por qualquer coisa, né? O gatilho disparado pode ser qualquer um, mas ele sempre tem um impacto no financeiro, né? Porque você gasta. Eu sempre falo isso, a gente gasta as nossas emoções, a gente gasta porque a gente está feliz, a gente gasta porque a gente está frustrado, a gente gasta porque a gente está ansioso. Tudo é o dinheiro que está em xeque, né? E aí, por isso que eu falo do impacto do controle emocional, porque eu digo que não existe controle financeiro sem controle emocional. Eu passei por toda essa questão que eu conto aí no livro, isso já Uhum, faz uns 4 anos mais ou menos, foi em 2021, 2020, 2021, e o ano passado eu enfrentei uma situação de câncer de mama. uhum. E aí eu digo assim, eu passei plena nessa situação de câncer de mama, sem nenhum tipo de descontrole, né. Então assim, mas quantas outras pessoas conseguem enfrentar uma situação de câncer de mama com tranquilidade? E eu tô 100% curada, graças a Deus. Então Ótimo. assim, eu passei plena por isso, mas o meu nível de autoconhecimento, de consciência é muito alto. Nem todo mundo tem isso. E aí, quando se depara com uma realidade, com uma situação não planejada, com um imprevisto, com algo ruim, a primeira coisa que a pessoa tenta é compensar. Então, assim, nossa, aconteceu isso, eu não sei o que vai acontecer amanhã, vamos viver hoje. Né? Então, Exatamente. o controle emocional é muito mais importante. Inclusive, eu estou finalizando a leitura de um livro, chama Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e Muito ele bom. fala justamente que hoje a característica principal de pessoas bem-sucedidas não é o QI, é o controle emocional, é o como que elas lidam com as coisas, com as pessoas, relacionamento interpessoal, muito mais importante do que o quanto você estudou ou do quanto de dinheiro você ganha. Exato. Me fala mais um pouquinho do teu capítulo. Quando você fala de emoção, e aí depois que a gente teve essa consciência, ou melhor, quando você vai até o teu cliente, ou o cliente vai até você, ou no online, identificou essas perguntas que você fala que tem até alguns que até choram, Sim, porque não sabem nem quem são e o propósito de vida, e nem que se sim. amam ou não se amam. Foi identificado isso, você fez essas perguntas iniciais, e aí como que é o próximo passo? Qual que é o trabalho hoje que a Dani faz, a Dani Romancini faz com o cliente? É, o trabalho que eu aplico é justamente o trabalho que eu apliquei em mim mesma, né? Então, a partir do momento que eu detectei toda essa minha situação vivida naquela época, que tem aí o ficar sem comprar e tudo mais, quando a pessoa identifica o porquê ela lida com o dinheiro da forma que ela lida, na Uhum, minha mentoria que nasceu desse processo, que é a Prosperamente, a gente vai entender assim, olha, por que você está lidando com o dinheiro como você lida hoje, né? O que que te trouxe aqui? Quais são os valores que você tem? Como que a sua família pensava sobre o dinheiro? O que que você fez com o primeiro salário que você uhum. ganhou, né? Porque justamente isso, a gente carrega uma carga muito grande da nossa família, dos nossos pais, do ambiente que a gente vive. Então, assim, se a gente não fizer esse diagnóstico de como que está a nossa vida hoje, né? A gente também não consegue progredir. Então, muito mais importante do que a gente ter uma planilha, um aplicativo, uma ferramenta para anotar os gastos, que é outra coisa que muita gente não gosta, não adianta a gente começar por aí se você não estiver bem preparado emocionalmente para enfrentar a realidade. Olha, eu vou me deparar com uma realidade de que eu estou gastando mais do que eu ganho, né? E aí, o que eu faço com isso? Então, a gente faz todo um preparo do terreno emocional para aí sim você estar apto para entender, olha, não tem problema, estamos aqui hoje, estamos aqui hoje. Isso aqui não precisa continuar Uhum. assim, né? Não existe aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, você sempre assim, né? A gente Uhum. consegue ressignificar e construir novos caminhos rumo à liberdade financeira, rumo à prosperidade financeira. E é esse caminho que a gente consegue ensinar, mas sempre passando pela questão emocional. Eu acabei até me especializando em psicologia financeira, justamente para Ótimo. descobrir os caminhos da nossa mente, né? Porque é a nossa mente que controla. Né? Então, se a gente não muda o nosso mindset, se a gente não muda a maneira como a gente pensa, se a gente não abaixa o volume das pessoas que, né, sempre dizem que a gente não vai conseguir, que você não é capaz, se você anda com pessoas que são desorganizadas financeiramente, então toda a tua ambiência tem um impacto direto nisso. Então, se você quiser mudar a tua vida financeira, você precisa começar mudando o teu ambiente. Ótimo. E você fala muito bem o ambiente também, porque
para eu mudar a minha mentalidade, que você fala até prosperamente, achei muito bom É o nome, o exato. nome, né? É da É, mentoria? é da mentoria, chama Ótimo. Prosperamente. Porque a Exatamente. prosperidade começa na mente. Eu atendo muitas pessoas que ganham 50 mil por mês. Nossa. E aí você pensa assim, gente, 50 mil por mês, as pessoas estão no 1% da população que ganham 50 mil por mês. E elas não têm patrimônio, elas não têm dinheiro guardado. Então, assim, o que está acontecendo? É um descontrole tão grande, ou é uma vida de ostentação para as outras pessoas, para a sociedade e tudo mais, porque a gente tem isso também hoje por conta das redes sociais, a gente precisa mostrar uma vida perfeita. E é o financeiro sempre que paga a conta, literalmente. Exatamente. É. E quando você fala disso, dessa mentoria e também dessa questão da mente próspera, tem que ter também o conhecimento primeiro de tudo. Então, tive o conhecimento. Aí eu vou começar a fazer a minha organização das finanças, com auxílio aí da Dani. Depois, o próximo passo, o que que geralmente você indica? No teu trabalho, é primeiro esse início de tudo? Sim. Ou é a continuação do quero investir, já sei, já tenho consciência, não estou mais gastando e eu quero fazer o próximo passo, ou não? Você trabalha com pessoas para elas terem consciência primeiro sobre emoções e tudo que você estudou. A Prosperamente, né, a mentoria Prosperamente, ela é especificamente para quem quer dar os primeiros passos, Ótimo. né? Para quem está Que perdido, acho que é o para mais quem difícil. exatamente, é o mais difícil, né? Então é realmente preparar a base emocional das pessoas, é fazê-las entender, porque eu gosto muito assim, que as pessoas aprendam a tomar decisões inteligentes. E a Prosperamente é uma mentoria de 8 semanas. E obviamente ninguém resolve a vida financeira de ninguém em 8 semanas. Eu sempre digo que a gente dá literalmente os primeiros passos na construção da sua liberdade financeira, né? De repente você tem 50 anos como eu, não é porque você fez uma mentoria de 8 semanas que a sua vida vai mudar milagrosamente. Mas você mudou a tua mentalidade. Eu sempre digo que nas 3 primeiras semanas da minha mentoria, a vibração energética da pessoa muda. Gostei Energeticamente a disso. pessoa muda. Ela vem conversar comigo já com outro olhar, com outro discurso, com uma, sabe? Ela realmente muda. Parece milagre, mas não é. É você começando a mudar como é que a sua mente funciona, como é que você lida quando as coisas não saem como você planejou. E, obviamente, quando a pessoa passa pelas 8 semanas, ela vai manter isso, né? Construindo os outros passos, riqueza visível e finanças futuras, que são os outros tópicos, né, das minhas mentorias. Então, aí você vai para um outro caminho. Aí você já vai fazer o dinheiro trabalhar para você, ou você vai montar o seu pequeno negócio, vai sair do CLT e vai virar um empreendedor. E aí a gente também Hum. dá esses caminhos para as pessoas não errarem, porque muita gente, durante a pandemia, a gente viu uma explosão aí de empreendedores nascendo, mas a maioria deles, inclusive, já morreu justamente porque começaram um negócio sem planejamento. E é muito bom quando você fala sobre isso, porque é no sentido de essa mentoria e esse seu trabalho de pessoa física e E jurídica. Então jurídica. você auxilia e direciona aí tanto um quanto o outro. Porque um CNPJ é formado por CPF, Débora, e eu sempre falo isso, a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se você é uma pessoa desorganizada financeiramente e tem uma empresa, a sua empresa também será desorganizada financeiramente. É a maneira como você faz todas as coisas. A não ser que você tenha um sócio muito chato que te cobre essa prestação de contas. Se não, é o que a gente vê das empresas que não olham tanto para o financeiro ou só olham para o tanto que estão vendendo, mas não fazem uma precificação correta dos seus produtos e dos seus serviços, não fazem um acompanhamento financeiro estratégico, não sabem o quanto que tem de compromissos a pagar para o próximo mês, por exemplo, né? Uhum. Não fazem uma DRE, por exemplo, para entender a lucratividade que está tendo do negócio. Eu atendo várias pessoas que eu pergunto assim, mas você sabe quanto está sobrando dinheiro? Não sei. Aí eu falo, gente, mas nem por curiosidade, não quiseram assim saber, né? Só assim por Só curiosidade, uma assim. curiosidade mínima, né? Porque eu falo, gente, quando a gente tem um negócio é um sonho, né? Que a gente tem. Geralmente a gente gasta todo o nosso dinheiro, todo o nosso tempo e toda a nossa energia quando a gente abre uma empresa, né? E nem assim você consegue entender a importância de você olhar para o financeiro, de você ter os seus números em mãos, de você ter um controle, por mais simples que possa ser, mas que você tenha um controle, né? Uhum. Mas isso vem do CPF. Entendeu? Isso vem da ânsia de você achar que você precisa só faturar e não olhar o restante. Ótimo. E é muito bom quando você fala sobre essa questão da emoção e traz pra gente, porque a gente fala sobre emoção e aí carrega também essa questão do quando tomar uma decisão, não só na hora da compra, mas que a gente falou muito aqui, mas tendo a minha empresa. Sim, Porque você trouxe exatamente esse ponto. Se eu tenho uma empresa e eu não estou ganhando com ela, então eu estou passando o tempo.
Eu tô, na verdade, perdendo um tempo. É. Porque eu só estou ali e, na verdade, eu tô me enganando que eu tô ganhando algo. Que eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar ajudando o marido ou a esposa nos negócios dele, que tá dando mais certo. Então, ou eu resolvo dar certo da forma que tem que ser, disciplina, organização e o emocional um pouco mais baixo do que o racional, ou eu tenho que entender que realmente não tá dando certo. Pra gente não ficar se Exatamente. enganando. Exatamente. É a clareza que vai trazer a tomada de decisão inteligente. E até mesmo, se você pode contratar mais um funcionário ou não, se você pode abrir mais uma unidade ou não, como é que você dá esses passos, inclusive de crescimento, se você não tem clareza do que está acontecendo na sua empresa? E um erro muito comum, obviamente, que a gente percebe entre empresários é a mistura das finanças pessoais com o caixa da empresa. Ah, mas o dinheiro que está aqui é meu, então vai sangrando o financeiro da empresa e sem o controle financeiro a gente nunca sabe se é a empresa que não está indo bem das pernas ou se é o empresário que está sacrificando demais o financeiro do negócio em benefício próprio, né? Eu sempre falo que às vezes o empresário mata a galinha dos ovos de ouro, né? Porque sangra tanto a empresa que fica sem os ovos de ouro e fica sem a galinha também, né? Ótimo. É muito bom trazer isso. Dani, a gente tá quase no final. A gente ainda não tá finalizando o nosso podcast, mas a gente tá quase no final. Eu quero que você traga também, porque eu, claro, como leiga no assunto, você como especialista aqui, você com certeza tem muitos exemplos e situações dos seus, né, mentorados ou clientes e alunos, pessoas que estão ali dia a dia que você visualiza. Então, talvez eu não tenha te feito alguma pergunta mais profunda e que você queira deixar aqui claro. Então, eu quero que você vá pensando aí, enquanto eu falo mais um pouquinho do livro, Uhum. e você traga pra gente aí algum dado ou algum acontecimento que você acha importante trazer antes da gente finalizar. E para você que está aí com a gente, acompanhando esse vídeo, esse podcast, eu quero que você faça assim como muitos que têm adquirido, adquira o seu livro, O Código das Finanças. Estratégias para vencer no jogo da riqueza e dos negócios. Ah, e para adquirir, eu sempre falo aqui, não é com a editora, mas é com o escritor. Então, nesse caso, é só você entrar em contato com a Dani nas mídias, a Dani Romancini, que tá lá na mídia dela no Insta. Deixa eu colar aqui, É. peraí. A Dani Romancini. A Dani, que é justamente como é que as pessoas me chamam, a Dani Romancini. Ótimo. Então, ó, a Dani Romancini, vai lá no Instagram dela e pede: eu quero adquirir o livro, eu quero a publicação da Dani, porque eu quero também, não só para mim, mas como de repente para o seu sócio ou para uma outra pessoa que você está vendo que tem gastado além do que deveria. Ou, de repente, para você realmente ter no seu. Como que a gente fala quando a gente tem um consultório ou um escritório, a Escritório, gente é. deixa ali de apoio para as pessoas Sim, visualizarem. sim. Ótimo. Então, adquira o seu, é só entrar em contato direto com o escritor. Dani, então traga pra gente as suas considerações finais, junto um pouquinho aí do que eu não tenha te perguntado, que seja Olha, importante. eu quero compartilhar uma novidade com o pessoal, porque eu até falei da questão de anotar os gastos, né? Que todo mundo torce o nariz para essa tarefa. E eu sei que realmente anotar os gastos é muito complicado, é chato, é um processo que só a gente que lida com isso que gosta, tá, gente? Mas pensando nisso, né, a gente está sempre buscando maneiras de tornar este processo de controle financeiro o mais agradável, e o mais bacana possível para que todo mundo, né, consiga participar disso. A gente está trazendo em primeira mão a nossa ferramenta Tono Controle. O que é o Tono Ótimo. Controle? O Tono Controle é a nossa ferramenta de WhatsApp, onde você vai gravar um áudio no WhatsApp, contando o que você gastou. Gastei R$ 20 no supermercado. E a nossa ferramenta vai categorizar isso e vai trazer todo o seu controle financeiro na palma da sua mão, sem que você precise de papel, sem que você esqueça de anotar os gastos. Então, vai ser uma tarefa muito mais divertida, muito mais legal com a nossa ferramenta Tono Controle. E como que é essa ferramenta? Na verdade, eu baixo esse aplicativo, eu É um entro em é um contato com contato você. de WhatsApp, né, então a gente vai cadastrar você na nossa Ah, tá. base, com o nome, e-mail e celular, e aí você vai receber, né, a nossa mensagenzinha, e você começa a conversar com esse contato, que é o nosso contato do Tono Controle, só para você lançar as suas despesas ali através de um áudio no WhatsApp. Que legal. Isso vai ser revolucionário, assim, sabe, a gente está lançando em primeira mão, a gente já tem algumas pessoas
pessoas que estão testando, inclusive eu estou testando, e a hora que a gente lançar para todo mundo aí vai ser bem bacana. Bem Porque aí legal. não tem mais desculpa, tá, gente? Esqueci de anotar, esqueci não sei o quê. Gastou, só mandar um áudiozinho pro Tô no Controle, no controle que já tá tudo Ótimo. registrado. E você deve também, eu sei que a gente tá quase lá no final, mas eu precisava aqui de uma pergunta, porque eu tenho certeza que muitas mulheres que estão vendo a gente, às vezes têm esse receio de falar com o consultor, com quem está fazendo essa organização aí das finanças, o que realmente gastou. Porque estão nessa fase. E eu vejo tão importante quanto você trazendo aqui. Você falou que fez psicologia da Psicologia financeira. psicologia financeira. Então, Isso. olha só o que ela visualizou da importância que tinha de estudar sobre isso. E eu imagino essas mulheres que têm um gasto desenfreado e por compulsão, o quão difícil que é trazer também para você o que gastou, porque você vai entrar na vida delas para poder, de alguma forma, auxiliar a reorganização de tudo e a disciplina. Tem muito isso ainda, das mulheres ter esse receio de falar para você tudo que gastou? Ou não? Elas conseguem entender teu Olha, trabalho e. eu vou dizer que eu, às vezes, me surpreendo com o tanto que as pessoas confiam em mim, Ai, que né? ótimo. Mesmo pessoas que não me conhecem, a gente tem uma presença muito forte nas redes sociais. E eu acho que justamente porque eu compartilho um pouco da minha experiência e em todos os meus atendimentos nunca há o julgamento, Que justamente porque eu ótimo. estive do outro lado, eu sei como é que é. Eu sei que ninguém é descontrolado financeiramente simplesmente porque quer, Uhum. ou porque é irresponsável, ou porque age de má fé, né? Tem realmente questões emocionais envolvidas que a gente precisa tratar. Então eu não tenho essa resistência das pessoas me Que ótimo. contarem, né? Eu acho que é muito legal. As pessoas compartilham muito da vida delas comigo e eu acho muito legal. Me emociono em alguns casos porque eu sei o como que é difícil estar nessa situação e às vezes não contar com uma pessoa do lado ali para ajudar, né? Então essa questão de entre parceiros, principalmente marido e mulher que vivem um desalinhamento financeiro, enfim, eu sei o como que isso é difícil quando a pessoa está nessa situação e não tem com quem contar. Então, eu estou sempre pronta para ouvir, para ajudar e para dar um acolhimento inicial, inclusive com a nossa consultoria online gratuita que eu tenho durante 1 hora, você consegue conversar comigo sem custo nenhum, para que eu consiga te dar um direcionamento, uma palavra de apoio, uma assistência, sei lá, qualquer tipo de coisa que você esteja precisando naquele momento, sem custo nenhum. Ótimo. E já comecei a te seguir, porque eu já vi aqui que realmente você tem um conteúdo massivo aqui no Instagram e isso é muito bom para auxiliar. E por isso, então, que eu acredito que você falou esse retorno positivo, essa resposta positiva sobre a procura das pessoas e se sentirem tão confortáveis em falar com você, porque realmente você passa essa segurança e você tem essa notoriedade. Então, aí vem o outro lado do profissional bom que deixa as pessoas tranquilas. Isso é muito bom, isso é gostoso, porque a gente vê o contrário. A gente vê muita gente, eu como jornalista entrevistando tanto tempo, as pessoas têm dificuldade de se abrir. Não só com o parceiro, escondem muito do Sim, parceiro o que gastam, é aquela velhinha bolsa que é colocada na sacola antiga, a de nova bolsa mercado, na tá, sacola, gente? bolsinha de mercado. É, E eu já entrevistei muita mulher que gasta muito assim, e esconde, tira a sacola, tira a caixa do tira a sapato, caixa. já fala até na, Eu na fiz isso, tá, loja. gente? Aí, tá Eu fiz vendo? isso. Não entrevistei poucas pessoas que faziam isso. Eu fiz isso. E aí, se elas já têm esse receio de compartilhar com o parceiro, e às vezes vai para o consultor. Então começa a fazer a consultoria e esconde o que está gastando. E com você realmente foi diferente. Que bom. E que Mas bom que essas mulheres. eu vejo que eu tenho um lado acolhedor muito forte, Ótimo. né? Eu falo, gente, qualquer pessoa merece, precisa, tem direito a ter uma orientação financeira como profissional. E se a pessoa me procura, independente da situação em que ela esteja, independente do momento, independente de qualquer coisa, a primeira coisa que ela precisa é de acolhimento e não Ótimo. julgamento. Para a Ótimo. gente poder dar um direcionamento, pelo menos uma palavra de apoio, dela entender que ela não está sozinha e que a gente consegue, para qualquer situação, viu, gente? Qualquer situação financeira difícil tem solução. Eu acho que isso é o mais importante. Ótimo. Ai, que ótimo. Eu quero te agradecer muito pela Eu que participação. agradeço, foi sensacional. E eu quero que você retorne aqui. Já quero te agradecer também em nome da editora Chave Mestre, o Rogério Vale e a Raquel Medeiros, que são os nossos diretores. E que você retorne aqui mais vezes, porque tem bastante conteúdo aí. Eu sei que Sim. o teu tempo deve ser, sua agenda deve ser cheia, mas quando precisar e quiser também, volte aqui. Será um prazer poder compartilhar sempre. Eu falo que quanto mais a gente falar sobre isso, Isso, menos difícil fica cuidar exato. das nossas finanças do jeito certo. Ótimo. Trazer a consciência, né? Tudo Isso é o isso. mais Muito importante. obrigada, viu? Obrigada eu.
E eu quero agradecer você também, que esteve com a gente até agora, até esse momento, assistindo esse episódio com a gente. Volte agora, eu sempre indico para vocês, né? Terminou agora de assistir? Retorne, volta desde o início e vem anotando. Vai já entendendo melhor, porque às vezes a gente só assiste, depois a gente vem aprendendo. Então, vem anotando tudo e lembre de alguém que precisa desse conteúdo. Envia para alguém que precisa e vamos combinar. Todo mundo precisa de conteúdo. Quando a gente fala de finanças, muita gente que às vezes diz que não precisa é a que mais tem a necessidade e precisa desse conhecimento. Então, manda para todo mundo que a pessoa certa vai receber. E eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.